Caio, pode orar para a gente. Oremos, Senhor. Muito obrigado por nosso nome, Senhor. Senhor, que essa aula seja iluminada, mente, que abra nossas mentes, que nos ilumine sobre esse assunto, Senhor. Senhor, também peço para que a gente não puder ouvir, Senhor, que eles possam comparecer às próximas aulas, que estejamos bem na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Vou fechar aqui a porta. Quer que ligue o ventilador? Não sei se vocês quiserem. Eu Vocês estão com calor? Tem alguém para desligar o ventilador? Se botar no fraquinho, Ah, tá. Tem a luz de potência ali. Quem estava aqui na aula passada de evangelismo? Foi domingo retrasado. Quem estava? Passado faltou, né? Irmã Joel não estava, Roberto, Caio estava? não estava. A gente vai agora para a página 3 da apostila de evangelismo. Eu estava quando passou aquele vídeo do navio. Isso. Posso também, né? Forte. Eu acho que esse agora eu achei bem sinistro, né? A mulher fica toda preocupada, né? Eu vou morrer hoje? Esse material que a gente está estudando é da Caravana do Arrependimento. Quer um lápis? Tem aqui. E aquele filme que nós passamos na última aula, ele termina falando sobre Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso um juízo. E eu até comentei o seguinte: aquele filme que nós assistimos aqui em sala, a mulher ela soube o dia e a hora que ela morreria e os minutos, né? Quando que ela morreria. Só que as pessoas não têm essa oportunidade de saber quando vão morrer. E nem nós sabemos qual vai ser a hora das pessoas. Então o evangelismo ele se torna urgente porque a gente nunca sabe quando vai ter uma outra oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa. E se nós pudéssemos ver em cima da cabeça de uma pessoa um relógio dizendo as horas, os dias e as horas que faltam para ela morrer, certamente se você olha lá, né, falta 24 horas e 30 segundos, você ia fazer de tudo para falar de Jesus para aquela pessoa, alertar ela. Só que a gente perde esse senso de urgência porque a gente sempre tem aquele pensamento: depois eu falo, vou aguardar uma melhor oportunidade, né? Vou ter outra chance, mas às vezes essa chance ela não vem. Fica no será. Fica no será. Então, o tempo de anunciarmos o Evangelho é agora, é hoje. E esse material da Caravana do Arrependimento, ele vai nos ajudar a termos ferramentas para isso. E aí lá na página 3, diz assim, olha: não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem convicção de pecados, e não há convicção de pecados sem o confronto com a lei de Deus. Eu até dei o exemplo na última aula, pedi a ele para colocasse uma mochila nas costas, né? E essa mochila representaria um paraquedas, e que nós estávamos num avião e que ela não podia tirar aquele paraquedas das costas. Ela ficou sentada desconfortável na cadeira, porque era um mochilão grandão, e só que ela teve que ficar porque aquilo ali era a segurança dela. E se você chegar para uns passageiros no avião e disser assim: olha, o avião vai cair, cada um vai ter um paraquedas, e vocês não desgrudem do paraquedas que vocês vão usar. Ninguém vai sair de perto do paraquedas, né? Vai ficar todo mundo ali sentado torto, né? Que é aquele mochilão grande, mas não vai se importar com isso. Agora, se você chegar e falar para a pessoa colocar um paraquedas e ela não acreditar que o avião vai cair, ela não vai nem ligar: não quero isso não vou precisar, né? Então assim é o Evangelho. As pessoas precisam entender que Jesus é a salvação delas. Enquanto elas não entenderem isso, elas não vão querer. É como um doente que não quer tomar o remédio porque não acha que está doente. Jesus
convence as pessoas de que elas precisam de Jesus. É quando elas são convencidas pelo Espírito Santo, né, através das nossas vidas, da pregação do Evangelho, de que elas estão doentes, de que elas vão morrer, de que elas precisam da salvação em Cristo Jesus. E é agora que entra essa parte aqui da página 3 da apostila. Olha o que diz a primeira frase: não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem convicção de pecados, e não há convicção de pecados sem o confronto com a lei de Deus. Então, nessa técnica de evangelismo, nós vamos aprender a confrontar as pessoas de forma, é claro, educada, respeitosa, confrontá-las em relação aos seus pecados, fazer com que elas enxerguem que elas são pecadoras. E quem vai convencer é o Espírito Santo, né? Porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, né? Porque todos nós somos pecadores. Justiça, porque é uma justificação em Cristo Jesus. E juízo, porque vai haver um momento em que todos serão julgados. E aqui tem alguns textos que falam de arrependimento. Vou ler aqui o primeiro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que tristeza do mundo é essa? É o remorso. Foi aquilo que Judas sentiu. Ele sentiu que ele tinha errado, mas foi lá e se enforcou. Então tem gente que sabe que está errado, reconhece os seus pecados, mas não se arrepende. Fica triste por causa dos seus erros. Poxa, pisei na bola, vacilei, mas logo aquele sentimento de tristeza passa e ela continua pecando. Agora, quando há um arrependimento genuíno, aí sim entra a salvação. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então a Bíblia está repleta de passagens que falam sobre arrependimento. Só que a gente tem vivido hoje um tempo onde as pessoas querem dar um jeitinho de minimizar o pecado, para minimizar o pecado. Querem tornar o pecado menos maligno e a pregação do Evangelho mais suave, mais agradável aos olhos, aos ouvidos, né? Pecadinho, pecadão. Na verdade, existe pecadinho e pecadão. Existe. Agora, tanto pecadinho como pecadão leva para o inferno. Mas quando eu falo existe pecadinho e pecadão, é no sentido de que existem pecados que são mais graves do que o outro. É muito menos grave. A Bíblia fala assim: aquele que odeia seu irmão é homicida. Então, quando você odeia uma pessoa, você está cometendo um assassinato. Mas se você chega às vias de fato de tirar a vida daquela pessoa, é algo muito mais grave. Então, mas aos olhos de Deus, tanto um quanto o outro são homicídios. A pessoa que odeia vai para o inferno junto com o homicida também, que tira a vida do outro. Mas existe a gravidade, né? E eu falo que existe gravidade em relação ao pecado, porque eu acredito também que vão haver níveis de castigo e uma diferenciação na hora do julgamento de Deus. Quando Jesus falou para os religiosos daquela época, ele disse assim: olha, haverá menos rigor no dia do juízo para os de Nínive e para os de Sodoma e Gomorra do que para essa geração. Porque se em Nínive tivessem sido feitos os sinais que são feitos hoje aqui, aliás, se em Sodoma tivessem sido feitos os sinais, eles teriam se arrependido. E aí ele fala: os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas, que estava lá até de má vontade, nem queria estar lá, mas se converteram. Agora, a geração de hoje está diante dos sinais que Deus tem dado através do Espírito Santo.
está diante da pregação do Evangelho, e mesmo assim o coração está endurecido. Então a nossa geração, se não se arrepender, vai ser mais culpada do que a geração de Sodoma e Gomorra. E aí tem outro texto que diz assim: aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será castigado com muitos açoites. Aquele que não soube a vontade do Senhor e não se preparou, será castigado com poucos açoites. Então, eu acredito que no julgamento vão ter pessoas menos culpadas e mais culpadas. Por exemplo, quem ouviu o Evangelho e não se arrependeu, ou quem ouviu o Evangelho por um tempo acreditou, como a Bíblia fala, creu por um tempo, mas depois se afasta. E aí Jesus diz, né? Melhor lhe fora nunca ter conhecido do que ter se desviado do mandamento justo, santo e bom. Então, quem ouviu e não se arrependeu, quem endureceu o coração, quem se desviou, vai ser mais culpado do que quem não se arrependeu, do que aquela pessoa que não ouviu, né? Do que aquela pessoa que teve poucas oportunidades. E aí, em relação ao inferno, será que existem níveis de sofrimento no inferno? Pessoas que recebem uma condenação pior e outros que recebem uma condenação menor. Se existe mais rigor no juízo, eu acredito que vai haver mais rigor na sentença também. Mas aí a gente não tem como saber qual vai ser essa sentença que Deus vai dar. A Bíblia não entra em detalhes em relação a isso. Mas não haveria sentido ter mais rigor no juízo para uns e dizer: você é mais culpado, você foi pior do que todos, e aquele ali receber a mesma condenação do que o outro, né? Eu diria que sim, pegando em relação à guerra que houve no céu, que a terça parte seguiu Lúcifer, mas ele pegou só o Lúcifer e falou: você que vai, ele condenou os outros por seguir. Não, Satanás é o mais culpado, porque ele foi quem encabeçou a rebelião. Mas todos os outros anjos também foram culpados, porque a Bíblia diz lá em Judas, né? Se Deus não poupou os anjos que pecaram, os anjos, então fala dos anjos. E os anjos os reservou em prisões eternas para o juízo daquele grande dia. Quer dizer, então Satanás é o mais culpado. Acredito que de todas as criaturas de Deus, Satanás vai ser o que vai receber a maior condenação. De repente, o maior tormento no inferno vai ser dele. Vai ser o que mais vai ser atormentado, o que mais vai sofrer. E seguindo-se depois os demônios e também os seres humanos que não se arrependeram. A Bíblia deixa claro isso, né? Que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas também diz que aqueles que não se arrependem serão lançados no inferno. Então, a princípio, o inferno era uma condenação só para os anjos e para o diabo. Mas ele, na astúcia dele, conseguiu levar os homens também, os seres humanos também. E como tenebrar, né? E como tenebrar. A pessoa tem endurecido o coração, né? Não querendo ouvir a palavra. Tem oportunidade. Aí vem aquele erro, né? Que eu nunca falava de Cristo. Ou, mas não quer aceitar. Esse era Meu esposo passou uma experiência em relação ao último momento, quando duas pessoas, uma foi visitar a esposa de um colega dele na terra da nossa igreja, na Maia. Ela estava passando mal, acho que ela estava com câncer no fase terminal. Aí o colega dele teve para ir lá orar com ela, visitar. Ele foi, o irmão da igreja, visitou, orou, evangelizou ela. Ele saiu dali, a SAMU parou no portão para levar, porque ela já estava sentindo muita dor, não suportava ficar em casa. Naquele dia ela faleceu. E ela aceitou Jesus. E a outra foi uma filha de uma amiga nossa. Ela estava também em fase terminal. Nós fomos lá visitar, oramos com ela. Mas 2 semanas depois ela ficou internada e veio falecer também. E nesse dia que a gente evangelizou, ela aceitou Jesus. Então, 2 pessoas que no último momento. No último momento. Deus tocou, né? Porque quem
escolhe Deus, né? Não é pessoa. Não foi nenhum momento que eu quero estar sentindo muita dor. Mas Deus se compadeceu dela, né? E a gente está orando muito pela vida dela também. Então, assim, a gente salva muita gente com nossas orações. Por isso que é importante a gente estar sempre intercedendo para as pessoas, para os amigos, para os vizinhos, para o parente, porque essa intercessão ajuda a amolecer o coração. Se a gente não orar para aquela pessoa, ela vai permanecer naquela ignorância, naquela coração duro. Isso, nós falamos aqui na aula passada que o evangelismo é um trabalho feito em parceria com o Espírito Santo. Não é um trabalho que a gente possa fazer sozinho. Então é sempre bom, isso daí é fundamental, que antes de evangelizar alguém, a gente peça ao Espírito Santo que crie as condições necessárias para que a pessoa aceite a mensagem do Evangelho. Que condições necessárias são essas? O momento certo para a gente falar, porque às vezes a gente fala a coisa certa na hora errada. Às vezes a gente fala a coisa certa na hora errada. Então a gente tem que falar a coisa certa na hora certa. E também nós precisamos entender que a condição necessária é que o coração da pessoa esteja quebrantado. Então o Espírito Santo vai criar situações, a partir do momento que a gente começa a interceder, ele vai permitir que a pessoa viva situações que vão culminar num momento em que ela vai estar aberta a ouvir a mensagem do Evangelho. E nós só vamos transmitir a mensagem. Então, se a gente parar para analisar, nós fazemos um trabalho pequeno. É o trabalho mais simples. É só transmitir a mensagem do Evangelho, é só testemunhar, falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E esse trabalho feito em parceria com o Espírito Santo já vai criar as condições para que a pessoa se arrependa. Foi o que aconteceu com Filipe e o eunuco, que nós lemos lá no livro de Atos. Que quando Filipe chegou e abordou a carruagem, o eunuco já estava lendo o profeta Isaías no texto que falava sobre Jesus. Então o Espírito Santo já havia direcionado ele a ler um texto que falava sobre Jesus. E aí Filipe só pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Não, como eu vou entender se ninguém me explica? E aí ele sobe na carruagem e começa a falar de Jesus e aquele homem se arrepende. Mas já estava tudo preparado para que aquele homem viesse se converter. E Deus, ele conhece o coração do ser humano e os anseios também. E não depende apenas da pessoa ouvir a mensagem do Evangelho para se arrepender. Por quê? Porque Deus escreveu a lei dele no coração do ser humano. E a Bíblia fala lá em 1 Coríntios que a consciência testifica, quer acusando, quer defendendo. Então existem pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, mas que têm a consciência de que estão erradas e se arrependem dos erros que cometeram. E eu acredito que o Espírito Santo, ele se revela a essas pessoas e ele fala com elas. E são pessoas que de repente não vão ter a oportunidade de pisar numa igreja, são pessoas que não vão ter a oportunidade de fazer algo para Jesus, mas que Deus vai ver o coração e vai pesar na balança, vai dizer: a pouca oportunidade que ele teve, ele entendeu e se arrependeu, como aconteceu com o ladrão da cruz. O que aconteceu com o ladrão da cruz? Ele diz para o companheiro que estava sendo crucificado com ele e com Jesus: olha, esse homem nenhum mal fez para que fosse condenado, mas nós merecemos estar aqui. Então olha só, ele reconhecia que merecia o castigo. Por isso que ele se arrependeu, porque senão ele não teria se arrependido. E aí ele nem sabia fazer oração de confissão, de arrependimento, ele não tinha nem ideia direito do que era salvação, mas ele olhou para Jesus e ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquela frase é uma frase muito limitada diante do conhecimento que nós temos hoje. Hoje, uma pessoa que conhece o Evangelho, ela vai ir muito mais fundo, né? Ela vai entender que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que ela vai para o céu. Quer dizer, hoje nós temos acesso a muito mais informação, mas aquele homem, com a pouca informação que ele tinha, ele sabia que Jesus não era desse mundo. E ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele nem pediu perdão pelos pecados dele, mas Deus conhecia o coração e sabia que ele estava arrependido. Então, o que vale é o coração.
E aí Jesus falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, só Deus conhece o coração do ser humano, como foi o caso de Cornélio também. As tuas esmolas e o teu jejum, as tuas orações subiram até Deus. E aí aquele homem que era completamente alheio ao Evangelho, Deus ouviu as orações dele e fez com que Pedro fosse lá evangelizá-lo. Quer dizer, então, de alguma forma, aquela pessoa que nunca ouviu falar o Evangelho, mas que tem um anseio de fazer a coisa certa, que tem um anseio de conhecer a Deus, o Espírito Santo vai dar um jeito de fazer com que aquela pessoa entenda a mensagem do Evangelho e se arrependa dos seus pecados. E aí, como Deus vai fazer isso, ele tem os meios dele. A gente vê, por exemplo, lá na Coreia do Norte, onde o Evangelho é proibido, algumas estratégias que são usadas. Eles colocam versículos bíblicos dentro de balões, esperam o vento soprar a favor da Coreia do Norte e soltam. Vê aquele monte de balãozinho. Quando o gás acaba, o balão desce com o versículo bíblico. Eu tenho certeza que muitos norte-coreanos já se converteram através daquele versículo. Meu Deus, que mensagem é essa? Eu nunca ouvi isso. Eu quero isso para mim. Mas não pode, porque no país deles não pode ler Bíblia, né? Proibido, é morto. Então, de repente, a pessoa vai passar a vida inteira com aquele versículo só. Mas aquele versículo, a palavra de Deus é viva. Ela vai se lembrar dele até o dia da morte. Vai dizer: Deus, eu não tive a chance de conhecer, mas sei lá, me ajuda de alguma forma, que a oração vai salvar a pessoa. Então, Deus, né, pode fazer isso. Nós estamos falando quando a gente sabe evangelizar, né? Ao passeio que nós temos genuinamente espiritual na Espírito Santo, e quando a gente fala primeiramente de usar a estratégia. Eu tive uma situação assim comigo com um pastor. É o dono da capa, ele chama, onde estava, chamado o rabo do macaco, da parte de cima. Houve uma situação assim, pastor com o rapaz, que a atitude do pastor para mim não foi legal, devido a ele ser psicólogo, psicanalista, né? E tratar aquela pessoa que precisava, doente, que precisava de espiritual, e aquilo ficou muito triste com aquela pessoa do pastor. Só que a gente tinha que no dia seguinte, a nova foi Bom Jardim da Verdade, que é o Biscay que estava ali, ele me chamou. Interessante que em casa da madrugada eu falei: eu vou em silêncio, mas eu só vou comentar sobre o que eu vi se ele entrar no assunto comigo, me pedir uma opinião. Então, eu conversei com Jesus naquele momento, expus naquele momento, e quando eu fui em silêncio, quando chego no Friburgo, aí ele entrou no assunto que eu falei com o senhor na conversa. Ele veio me pedir uma opinião, aí eu tive que expor minha opinião, né? Eu achei dessa forma, então até falei sobre a vida dele, desse cara. Quando a gente fala com o Espírito de Deus, algo que dissertar o reino, que para mim aqui no reino, como um rapaz conseguiu realizar, muito bem, mas naquele momento, a estratégia que deu foi o Espírito e fez com que ele, o próprio pastor, entrasse no assunto que aconteceu no dia anterior, né? Então a gente vê que realmente a gente vai trabalhar com esse ambiente espiritual, a gente não lança e pede estratégia e ele não faz estratégia com a gente. Ele vai montando as peças do quebra-cabeça, né? E às vezes a última peça do quebra-cabeça é encaixada no último momento de vida, né? Na hora da morte, a pessoa entende, a última peça do quebra-cabeça é montada e a pessoa se converte. Cada um tem tempo, né? Deus respeita o tempo de cada um, mas Ele faz de tudo para poder salvar todos quantos possível. E aí, tem uma frase interessante que diz assim, ó, lá no final da página 3: a mensagem "Jesus morreu na cruz por você" ou "Jesus te ama", por si só, não tem o efeito de gerar o arrependimento. É muito bonito você dizer para a pessoa que Jesus ama ela, e muitos acreditam nisso, mas elas não entendem que são pecadoras, então não adianta, elas vão continuar nos seus pecados sem arrependimento. E aí, nós precisamos entender que a salvação, ela passa pelo arrependimento. Eu só posso ir até Jesus se antes eu tiver passado por Moisés. Por isso vem o Velho Testamento primeiro. A lei,
mostra que somos pecadores, para que aí sim estejamos aptos a receber a graça de Deus. Ninguém vai querer receber a graça, ou vai entender o que é graça, se não entender o que é pecado. E a lei revela isso. E agora entra numa parte onde a gente vai começar a desenvolver essa técnica de evangelismo. Página 4, pode virar. Tem também nessa folhinha aqui, ó. O que o homem diz? Eu sou bom, eu sou gente boa, não faço mal a ninguém, sou trabalhador, cuido bem da minha família, ajudo o próximo. Não é essa a concepção do mundo? Quando alguém morre, e a televisão diz, né? Poxa, era uma boa pessoa, Deus recebeu lá em cima, o céu está mais alegre, uma pessoa do bem. Mas o que a Bíblia diz sobre o ser humano? Não há nenhum justo ou bom. Aos olhos de Deus, todos nós somos ruins, entende? E aí Martinho Lutero diz: a prova derradeira de que alguém é pecador é que ele não conhece o seu próprio pecado. Nosso trabalho é fazer com que ele veja. Então, qual é a prova de que a pessoa é pecador? É que ele não conhece o seu pecado. A próxima frase: os homens têm de ser trazidos ao conhecimento de si mesmos antes de se renderem a Deus. Os homens estão caídos de tal maneira que temos de remover deles toda a esperança na carne, antes de serem trazidos a Deus. Isso é importante em tudo, mas é especialmente importante na evangelização. Se tivermos a habilidade de mostrar àquela pessoa os sintomas visíveis e invisíveis da sua doença, e ela tiver a nítida convicção de que está enferma para a morte, então a notícia de que alguém amou tanto para lhe providenciar a única cura possível não será mais uma tolice, nem uma ofensa, mas será de fato uma boa notícia. Somente quando um pecador consegue enxergar sob a perspectiva e começa a sentir nojo das bolotas do pecado que tem desejo de comer, somente quando, enfim, percebe seu estado de podridão, decaimento moral e afastamento de Deus, é que terá condições de se quebrantar em arrependimento a ponto de dizer: pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu vejo muito isso na Cristolândia. Eu fiz aconselhamento algumas vezes com um rapaz que estava lá, que era homossexual. E ele falou comigo nos aconselhamentos o seguinte: pastor, eu tenho nojo de me relacionar com outro homem. Já tem 3 anos que eu não tenho mais relação. Então, o camarada que foi lá para se tratar do vício das drogas. Mas as pessoas que chegam lá, elas são tratadas de outros problemas também. E são muitos, né? Cada um doente numa área. Mas quando a pessoa chega a esse ponto de reconhecer que o pecado, né, que aquele tipo de atitude é uma atitude pecaminosa, ela está meio caminho da salvação. E aí a coisa começa a fluir, porque o poder de Deus se manifesta na vida da pessoa e a libertação das drogas é só questão de tempo. Eu até falei essa semana lá com eles, semana passada, o seguinte: olha, o principal problema que vocês estão tratando aqui não é a dependência química, é o pecado de vocês. E a partir do momento que as pessoas têm consciência dos seus pecados, elas podem ser libertas e ter uma vida nova na presença de Deus. Mas se não tiver consciência, vai ficar achando que tudo é normal. E é a sociedade que a gente vive hoje, né? O errado se tornando certo. Hoje essa questão do homossexualismo, ela está muito presente na nossa sociedade. E eles tentam de toda forma fazer com que isso pareça normal, quando a gente sabe que não é. E estava transmitindo esses dias nas Olimpíadas, né, no judô, uma mulher que é homossexual, e aí eles fizeram questão de mostrar a esposa dela na plateia. Vários atletas competindo. Ninguém deu destaque à família dos outros atletas, mas a mulher dela, a esposa dela, não, a esposa de fulana de tal está na plateia. Então eles tentam de toda forma fazer o pecado parecer normal, mas não adianta, não vai ser normal nunca. E a igreja não pode se conformar, apesar de que, infelizmente, muitos, né, se dizem cristãos, estão conformados com esse tipo de pecado. A Bíblia não diz não nos conformistas com esse mundo, né?
nós não somos aqueles que possam se conformar com essas coisas que têm surgido, não. E o mundo também acho que ainda está dentro das igrejas. Eu tenho que me preocupar muito com isso. Porque as pessoas querem omitir o erro da pessoa que faz o favor. Querem omitir, né, o erro da pessoa, e a gente precisa também tomar muito cuidado quando a gente vai abordar determinadas questões. De repente, de cara, você está tentando evangelizar um homossexual. Ele tem consciência, ela tem consciência de que aquele comportamento ali é errado, ou, né, às vezes não tem. Então, se você sabe que se você tocar naquela ferida naquele momento vai causar um problema e a pessoa não vai aceitar, você não precisa falar sobre aquele assunto naquele momento. Deixa que o Espírito Santo convence ela. Fala de outros pecados, fala da mentira, fala da desobediência. Vai mostrando à pessoa que ela é pecadora, e se aquele assunto é delicado, você não precisa tocar naquele assunto naquele momento. Um outro exemplo aqui. Tem gente que trabalha hoje no tráfico e acha que aquilo ali é um emprego, que aquela conduta dele ali é certa, né? Então você está dentro da comunidade evangelizando, o cara com um fuzil na mão, você vai dizer para ele: olha, esse teu comportamento é errado, cara, você é bandido, você não pode estar fazendo isso. De repente vai gerar até um mal-estar ali e vai causar um problema. Então você tem que ter sabedoria para evangelizar, o Espírito Santo que convence. Então vai cercando a pessoa e mostrando a ela também os outros pecados, porque todos nós somos pecadores, basta a pessoa entender que é pecadora, e aí o Espírito Santo vai convencer de que aquele comportamento ali está errado, de que aquela atividade que ela exerce não é um emprego, né? É algo que tem destruído famílias, as drogas têm destruído famílias. A pessoa vai entender depois de um tempo que aquele relacionamento homossexual é pecado, mas a gente tem que ter muito cuidado ao tocar em determinadas questões que são sensíveis, né? A gente tem que ter esse discernimento para que a gente não afaste a pessoa. E a gente entender também o seguinte: o homossexual não é mais pecador do que o heterossexual, que é adúltero, por exemplo. O homossexual não é mais pecador do que o mentiroso. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não achar que aquela pessoa é muito pecadora, quando na verdade, aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. Pastor, e essas igrejas que prega não, vive o homossexualismo dentro da igreja mesmo, né? E essa, esqueci o nome dela, essa pastora que ela é casada com a mulher em São Paulo, né? Eles vivem assim, completamente no erro, achando que aquilo ali está certo. Você pode saber. Sim, a Lana Holder. Isso. Ela tem uma igreja só disso. Aí todo mundo que é homossexual vai pra lá. Isso. Vai porque lá, aceita, lá não tem problema nenhum, tá tudo certo. E a igreja. Ainda usa a Bíblia ainda. Sim. Inclusive, eles lançaram uma Bíblia deles, onde eles omitem os textos que falam sobre homossexualismo. Isso que eu falar, não é nossa Bíblia. Não. A Bíblia nos adverte, né, que nos últimos dias as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias concupiscências, teriam comichão no ouvido, não suportariam a sã doutrina e se cercariam de mestres segundo a sua própria concupiscência. Então vai ter igreja de homossexual, daqui a pouco vai ter igreja para quem é traficante, poder continuar assistindo os cultos sem deixar. Complexo de Israel, pô. Cara. Complexo de Israel, lembrou bem. Tem uma comunidade aí que os caras, né? Eles usam a Bíblia e falam de Deus, mas Hoje na televisão eu estava mostrando com o Roberto, uma conversa, né? Dando uma entrevista, até o pessoal, você viu essa entrevista? O pessoal tem mania de falar que dentro de uma turma tem diabo, que a gente invoca diabo. Não tem diabo. Não tem diabo. Vocês precisam, em vez de ficar falando mal da nossa religião, vem aqui ver como é que é o nosso trabalho. Não tem nada de invocar diabo não, vocês estão muito enganados. E ela reclamou. Aí eu, olha só,
E ela reclamou que não podia botar as vestes dela, andar com as vestes dela, que a mesma que ela usa lá no templo dela, lá no terreiro, ela achou também que teria o direito de ficar andando, né? Os muçulmanos batem carne, a mulher bate porque é a lei deles lá. Mas eles criaram a mesma coisa. Poxa, você não quer ser chamado a atenção, não quer uma coisa. Poxa, não veste quando estiver lá, né? Aquela pessoa que tem vergonha de andar com a Bíblia. Essas coisas assim. Eu acho assim, o diabo quer fazer essa estratégia para controlar. Agora pergunta para ela se lá dentro não tem. Sim. O diabo está para lá. E pergunta para ela, então, como o pastor falou, ele tem casais gays lá que chamam, homem chama de meu marido, mulher chama de minha esposa. Vê se não tem isso tudo lá dentro. Claro que tem, pô. Tem a oferta do diabo, está tudo. Sim. A realidade tanto o levismo como a homossexual, eles criam habilidades, né? Eles criam habilidades. Dentro deles mesmo resiste o próprio preconceito. Porque eu estou falando isso, por exemplo, uma experiência, resgatou uma menina aqui no Jardim Alcântara. E foi eu e o pastor Mário, o meu pastor, para levar ela para o PPK, para a Magé. E quando chegamos lá para conversar com essa menina, então ela tinha um nome registrado mulher, porque realmente chamou a menina, mas tinha um nome de homem, porque ela era hétero. Quando falei pelo nome dela feminino, ela foi falar. Eu me chamava desse nome, meu nome é tal, eu quero que me chame. Então, nesse momento, eu caminhando, pastor, pegando uma experiência dessa linha, eu tentei falar. A Bíblia nos explica o seguinte, né? Mulher, Deus fez assim, dessa forma. Só que ela falou que eu estava com preconceito contra ela, né? Porque na realidade a mente dele é meio cuidado em relação a isso. A gente poder chegar, como o pastor falou, a gente tem muito cuidado na hora de falar, na hora de acreditar. É um tema que de repente a gente tem que deixar de lado, né? Deixar para que ela entenda aquilo ali mais tarde. Até porque nós precisamos entender o seguinte: não existem hoje pessoas nas nossas igrejas que lutam contra determinados pecados, que elas adquiriram ao longo da sua vida. Não existem pessoas que até hoje estão lutando, mesmo estando na igreja, para não cair em determinados pecados? Sim. Então a gente tem que estar preparado para um dia, se receber um homossexual na igreja, homem ou mulher, e entender que aquela pessoa de repente vai lutar contra aquele pecado a vida inteira. Vai lutar contra aquele Porque pecado. a questão é essa lição desde hoje, demora que está dentro da mulher adulta, né? Eu conheço. De fato, então não é tão fácil assim, né? Eu conheço um rapaz, amigo da minha filha de muitos anos de escola. E ele, assim, desde pequeno, desde novinho, você vê nele o homossexualismo. Você, sabe, ele é todo, como diz por aí, todo mesmo. Aguezado. Ele foi o padrinho da minha filha de casamento, eles são amigos há muitos anos. Ele é da igreja, mas ele luta contra isso. Ele casou, ele tem 2 filhos, mas ele mesmo fala com a minha filha, com a minha sobrinha, que ele, assim, é uma luta. Ele nunca praticou, né? Mas ele se luta contra isso. E ele está firme na igreja e tudo, mas é uma luta constante contra isso que ele Contra a tentação. não quer, mas ele tem aquilo nele. Você olha para ele, jeito de confessar, jeito todo assim, todo. Da pessoa que está tentando. Eu ouvi uma vez um pastor dizer assim: eu sou ruim, eu sou mau, eu luto contra isso. Porque a gente sabe que existem pessoas no mundo que são perversas, que elas matam sem sentir culpa, que elas têm prazer em fazer mal ao próximo, elas têm prazer em fazer maldade, né? Quer dizer, então o ser humano, a Bíblia diz assim: porque um homem vencido, por ele é feito escravo. Cada um é escravizado numa área. E aí só o poder de Deus para libertar a pessoa.
E aí esse pastor falou comigo, olha, eu tive uma discussão de trânsito e a vontade que eu tinha era de partir para cima do cara. Se fosse no outro tempo, eu tinha Gerado ele. arrebentado com ele. Mas o meu filho me segurou. Mas ele falou, é porque eu sou ruim, eu luto contra isso, para não ser assim, né? Então, quer dizer, todo mundo está na igreja lutando contra o pecado. E agora, a partir do momento que a gente nasce de novo, o pecado já não tem mais domínio sobre a gente. A gente consegue resistir a ele. Então, é esse o milagre do novo nascimento. Ele nos faz morrer para o pecado, né? Mas a natureza carnal continua lá. A gente tem que vigiar, né? Porque, por exemplo, esse pastor, um dia que ele não vigiar, de repente ele pode agredir alguém, né? Uma discussão, um momento de ira, matar uma pessoa. Pode acontecer, né? Ou qualquer outra pessoa, né? Como o pastor falou, a ação da carne, a gente tem que sempre levar a pé na ação do Espírito Santo, né? Pedir ao Espírito Santo como nosso Pai, como seguir o nosso Senhor, a gente vai continuar. Né? Se a ação do Espírito Santo não entra. Se a pessoa, sei lá, se ainda tiver. Não faz, mas qualquer hora pode fazer, como o senhor disse. Ele faz, qualquer hora pode fazer. E houve uma história também da questão do milagre, que eu contei com o colega ali, o milagre do ladrão. Muito interessante. O garoto era paraplégico e ele via as crianças brincando, pediu o pai dele para pai, pelo menos deixa a janela aberta para eu ver as crianças lá jogando bola. Então, ele falou assim, não, meu filho, vai deixar a janela aberta mesmo, porque um dia Jesus vai entrar pela janela e vai te curar. E o ladrão olhou aquela janela aberta e falou com a oportunidade de roubar. E o moleque ficava acordado. Quando o ladrão pulou pela janela, ele falou, Jesus! Levantou correndo no quarto dos pais. Ele não andava, era paraplégico. Foi correndo no quarto dos pais. Mamãe, papai, Jesus entrou pela janela. Aí quando chegou o ladrão, ficou o comando foi embora. A história entrou para a cidade, espalhou. E um dia um rapaz bateu na porta desse rapaz procurado e falou assim, entra pelo milagre, Jesus entrou pela janela e me curou. Ele falou, não, Jesus não. Fui eu, entrei na tua casa para roubar. Mas eu me arrependi, hoje eu sou pastor. Foi um milagre na vida dos dois. Tanto do garoto quanto do ladrão. Sim. A ação do Espírito Deus. Lembra esse Deus usa coisas interessantes para